né, para reiniciarmos uma nova etapa do nosso Livro dos Espíritos, né? Vamos reiniciar o curso. Semana passada fizemos a conclusão. Vamos reiniciar então o nosso Livro dos Espíritos a partir da nossa introdução ao estudo da doutrina espírita, prolegômenos, né? E vamos fazer umas breves considerações também sobre o nosso patrono, o nosso Dr. Bezerra de Menezes, né? Então vamos lá, vamos saudando a todos, né? Saudando todos os amigos da Casa Caminho, que estão sempre com a gente nessas jornadas virtuais, retomando o curso do Livro dos Espíritos nesse ano de 2020. Vamos lá. Só um minutinho aqui, gente. Tá? Então a gente vai retomar com o nosso patrono, o Dr. Bezerra de Menezes. E antes, a gente coloca o nosso Dr. Bezerra, aí o nosso Kardec, né, que é o autor, nosso codificador, professor Rivail, do Livro dos Espíritos, né, a primeira obra da codificação, que foi feita ali em 1856, né, nosso Livro dos Espíritos. E a gente tem como patrono o nosso Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos fazer a nossa oração, né? Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do estudo do Livro dos Espíritos, que possamos ter uma boa jornada, um bom estudo nesse começo, nessa retomada do Livro dos Espíritos, nesse meio virtual que a tecnologia nos proporciona, até que possamos estar de forma presencial juntos. Seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, o nosso patrono, no nosso estudo presencial, é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Nosso patrono no estudo presencial, que normalmente é lá no sábado, às 14h, né? No salão. A gente até tinha uma turma há pouco tempo, né? Que tivemos o nosso querido Silvio, nosso querido Germán sempre nos secundando também, nos ajudando. E agora nós temos essa cooperação virtual dos amigos Carrombert, Otávio e Andréia e eu também, que fazemos esse setor do curso de sábado, né? Então vamos retomar nosso Dr. Bezerra de Menezes. Ele nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará. Cursou medicina no Rio de Janeiro, né? Veio para o Rio de Janeiro, concluiu o curso aos 25 anos de idade, né? Em 1856. Médico dos pobres, né? E era assim, um grande médico, teve uma carreira muito boa, não só como médico, mas também especialmente também foi político, foi escritor, jornalista, cronista ali do jornal O País também, né? E teve 2 filhos com Maria Cândida de Lacerda. Só que a esposa dele, né, morreu e depois do desencarne dela procurou consolo na Bíblia e casou-se segundo as núpcias com a cunhada, né, com quem teve 7 filhos. Dr. Carlos Travasso, né, amigo dele, deu de presente o Livro dos Espíritos, que numa viagem que ele fez de bonde, né, na época tinha muitos bondes cortando o Rio de Janeiro, acho que ele ia da Tijuca, mais ou menos ao centro da cidade, acho que era esse o trajeto dele, se não me engano. Ele leu o Livro Espíritos de cabo a rabo, né, e disse que nada que estava ali, que continha, era novidade, era o que ele já se lembrava, o que ele recordava do seu íntimo de já conhecer aquilo de algum lugar. Não à toa, né, ele tornou-se um espírita, comprou briga até com a família muito católica, teve a famosa carta, né, que ele troca nos familiares, né, e uma reunião solene em 1886, no auditório para 2.000 pessoas, coloca a sua adesão ao espiritismo. Pode ter sido esse momento, o espiritismo ganha no Brasil um chefe, um líder, um guia seguro e profundamente consciente de suas obrigações espirituais para a humanidade. Que, acima de tudo, além de ser extremamente caridoso, ele tem uma grande também intuição e mediunidade a seu favor também. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito tranquila, muito segura e muito ponderador, né? E conseguiu reunir diversas correntes do espiritismo em torno dele, né? Tornando-se presidente, inclusive, da Federação Espírita Brasileira,
aos 64 anos de idade. O nosso patrono, doutor Bezerra, né, nosso querido patrono, ele também lá no nosso querido Gilberto, que trouxe para mim, sempre me cede esse PowerPoint com muita boa vontade, né? Desde que eu faço o curso há 5, 6 anos, até mais, né? Acho que já tem 7 anos que eu faço presencialmente o curso, eu uso esse PowerPoint. Então, nosso querido Dr. Bezerra, né, teve como programação reencarnatória, foi um verdadeiro espírito completista. Ele unificou, divulgou, ensinou e exemplificou a doutrina espírita seguindo os passos de Jesus com humildade. Não foi apenas um homem da tribuna e da ciência. Ele foi até vereador, foi deputado, né, trabalhou ali até em prol, né, da abolição da escravatura, em prol do meio ambiente. É um homem avançado para a sua época, né? Ele também foi um homem de ciência, fez sua sabedoria transbordar-se amor, uma transfusão sublime de um coração bondoso. A gente vê muito isso naqueles maravilhosos casos do Dr. Bezerra, no livro que tem, e até no filme que o Carlos Vereza fez dele, Diário de um Espírito, em que ele tira o próprio anel de formatura, né, para doar para uma pessoa que não tinha dinheiro, né, para comprar remédio, para aquela pessoa comprar remédio, né, ter o dinheiro para comprar um remédio, entre outras coisas tão boas que ele fez, tão caridosas. Né, um verdadeiro seguidor dos ensinamentos do Mestre Jesus. Desencarnou no 11 de abril de 1900. Então, esse é o nosso querido patrono, né, Dr. Bezerra de Menezes, do nosso curso Livro dos Espíritos, que contamos com a colaboração do nosso amigo Carlomber Bueno, Otávio, e também de Andréia, minha esposa, para fazer ao longo do tempo, como vocês vêm vendo, essas palestras do curso aos sábados, às 3h30. Na página do YouTube, onde a gente pede que todos se inscrevam, né? E quem já está inscrito, assinar o sininho lá, né? Ativar o sininho das notificações, que aí a gente não fica naquela dependência do WhatsApp, né? Das vezes a gente esquece de botar a mensagem no WhatsApp no sábado, tá fazendo outra coisa, estou ocupado, mas os vídeos já sobem automaticamente naquele horário. E quem for no YouTube vai ver, quem tiver ativação já vai receber no seu celular. Então, buscar Deus, né? Por que estamos aqui? Então, o objetivo da doutrina espírita é esse, buscar Deus, né? Como toda religião, como toda filosofia moral, também busca melhorar o homem. Então, a gente se pergunta por que estamos aqui. Há uma obrigação, né, estarmos aqui, uma situação de dever impositivo, né? Nós teríamos um dever, né? Seria uma mera curiosidade, né? Como Kardec, por exemplo, até buscou naquele momento ver o que acontecia em relação à mesa girante, por exemplo, era uma mera curiosidade que tinha em torno. É um dever moral, né? E aí a gente tem essa figura bonita, né, que até o nosso Gil colocou pra gente. Olha que coisa bonita, desde a intuição, né, desde da criança pequena você tem, né, a intuição, né, de algo superior, de algo que você deve se devotar, pedir, agradecer. E o animal também ali, né, ao lado, né. Então a gente busca a nossa reforma interior, né. O que a gente está buscando, né, estudando a doutrina espírita? E começando a estudar ela pelo livro dos Espíritos, normalmente, da codificação, o primeiro livro, apesar que a gente sempre tem um curso do que é o Espiritismo antes, né, em muitas casas, buscar a Deus. Né? Tudo isso é buscar a Deus. É um dever moral? É. Por muitas vezes a gente se impõe isso como necessidade? Sim. É uma obrigação? Sim. É uma curiosidade? Também, porque a gente quer saber por que estamos aqui, para onde viemos, para onde vamos. Mas essencialmente buscar nossa reforma interior, buscar Deus. Né? E aí a gente vê, né, que o estudo dos livros dos Espíritos vem nos propiciar a entendermos o que somos, de onde viemos e para onde iremos. A cada um as suas obras, como diz Paulo de Tarso. O Evangelho também nos diz assim, segundo o Espiritismo. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então o Espiritismo ele não vai impor nada, ele vai expor, explicar, e a gente, para crer, vai não bastar ver os fenômenos, mas é preciso compreender, é preciso tirar daquilo ali uma essência moral e entender aquilo para o nosso dia a dia. Então, o nosso Centro Espírita Casa Caminho, apresentando o curso do Livro dos Espíritos, nos ajuda, né? E nos diz assim também nessa apresentação: o hoje chama-se presente, porque é uma dádiva de Deus. O passado, Deus nos dá nova oportunidade. O passado já foi, não pode ser mudado, mas Deus nos dá uma nova oportunidade, nos diz a doutrina espírita.
o futuro só nós podemos tornar o melhor, porque através do presente nós tornamos o futuro melhor, né? Então a gente dá início à nossa introdução ao Livro dos Espíritos, e a gente, antes de falarmos da introdução dos seus 17 itens, é grande como a conclusão, como vimos semana passada, que tinha 9 itens, mas é importante, é necessária. O estudo dos livros dos Espíritos nos traz princípios da doutrina espírita, porque inaugura a doutrina espírita uma nova era para a humanidade, né, em que vai trazer, por consequência disso, postulados inovadores ou ainda recuperados da própria antiguidade, que já dizia isso, mas à luz de uma nova leitura, que é a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, as leis morais e imutáveis, a vida presente e futura e o futuro da humanidade, e as muitas moradas da casa do meu pai, a casa do pai. Então, quer dizer, aí a gente já vê, né, todos os postulados espíritas, né? A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, todas essas questões vão até sendo delineadas no começo do Livro dos Espíritos, como a gente sabe bem, é um resumo, o Livro dos Espíritos, das outras 4 obras. Então a gente tem ali a Gênese, por exemplo, sendo colocada na primeira parte do Livro dos Espíritos, com a criação, com o fluido vital, né, com o que é o espírito, né, o perispírito, né, a comunicabilidade dos espíritos, né, a sua vida, no mundo espiritual, a vida espírita, o mundo dos espíritos, emancipação da alma e tantos outros assuntos estão na parte segunda, que diz respeito, como a gente bem sabe também, com o resumo do Livro dos Médiuns. As leis morais imutáveis são as leis que nós vemos na parte terceira, como um resumo do nosso querido Evangelho, né? A segunda parte do Livro dos Médiuns e a primeira da Gênese. E a última e quarta parte, a vida presente, futuro e futuro da humanidade, sendo as penas de gozos, consolações futuras, esperanças de consolações terrestres e futuras, a gente tem como um resumo do nosso céu e inferno, né? As muitas moradas da casa do meu pai é um outro postulado, que é a pluralidade dos mundos habitados, né? Aí, nesses 5, né, se encaixam 4 partes do Livro dos Espíritos, que são resumos de 4 livros que se seguem ao Livro dos Espíritos, mas as muitas moradas da casa do meu pai, a pluralidade dos mundos habitados, também é um postulado pertencente até muitas vezes ao Livro da Gênese, né? Então vamos lá. O item 1, né, da nossa introdução vai tratar já da filosofia espiritualista. Mas antes disso, a gente gostaria só de fazer um resumo, né? Por que essa introdução é tão grande? Essa introdução é grande, né? A gente volta até para outra tela, né? Essa introdução é grande por uma questão importante para nós, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui para nós. Essa introdução ela tem 17 itens. Ela é grande por quê? Porque ela não é um resumo da obra em si, como toda introdução faz. Esse papel, o prefácio, que é o prolegômenos, vai fazer, e a gente vai ver. Essa introdução ela tem como característica introduzir a própria doutrina espírita, né? Porque ali é o primeiro livro inaugural da doutrina espírita, e que vai resumir, como a gente vimos, os outros 4 livros também. Então, ali é um resumo da própria doutrina espírita. Por isso que ela é tão extensa, né? Para quem deseja estudar melhor a doutrina espírita, é uma introdução à doutrina espírita, né? Uma peça-chave para a gente começar a compreender corretamente o estudo da doutrina espírita, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso slide e a gente continua conversando. E assim, o tema principal ali de Kardec vai ser, como já vimos até quem já viu o curso do que é o Espiritismo, do livro que é o Espiritismo, a refutação de várias objeções e críticas. Então, as críticas dos religiosos, dos céticos, dos científicos, vamos dizer assim, os positivistas da época. Então, vai ser refutação de várias objeções. O objetivo principal, né? E introduzindo, então, o leitor, né, o estudioso, à doutrina espírita, deixando de lado aquelas objeções com considerações racionais, explicações racionais dos fenômenos que vão ser tratadas nessa introdução. E daquilo que é decorrente deles, desses postulados, dessas consequências que a gente está vendo aí na tela agora, né? Kardec vai até dizer que todas essas objeções são precipitadas, levianas, mas não é o único item, né? A introdução não tem como único objeto isso, né? Ele vai apresentar o conjunto de fenômenos, como começou, origem, historicidade da doutrina espírita,
vai comparar explicações dadas e refutadas com a explicação da doutrina espírita sobre os fenômenos, né? Os termos da ciência, terminologia sobre vários assuntos. Do item 3 ao item 5, por exemplo, ele vai falar da série progressiva dos fenômenos que deram origem à doutrina espírita. O item 4, refutação das objeções. O item 6 vai ser o resumo da doutrina espírita com seus postulados. Todo é um item que até chama atenção, muito importante, um tópico muito importante. Do item 7 ao item 17, o último, a gente vai falar muito sobre ele vai falar muito sobre como surgiu e explicar a série de fenômenos e propostas alternativas da doutrina espírita a esses fenômenos, a explicação em si daquilo que ficava ainda como um fenômeno, uma coisa maravilhosa e não se entendia bem aí. E aí a gente passa, né, por item 1, cada item especificamente a gente vai falar. Filosofia espiritualista. Então o item 1 vai nos dizer, né, que para coisas novas, palavras novas são necessárias. Doutrina espírita não existia, espiritismo não existia, espírita não existia o nome. A gente vê até algumas bíblias, né, protestantes, evangélicas, que colocam essa palavra com aquela condenação de Moisés a médiuns espíritas. Mas não existia isso ao tempo de Moisés, não existia antes de Kardec. Existia o quê? Existia um espiritualismo, existia fenômenos, sim, mas o nome espírita não. Ele foi cunhado por Kardec. Mas ele pertence ao espiritismo à filosofia espiritualista. O espiritualismo sempre existiu, que é o oposto ao materialismo, né? Quem quer que acredite haver em si algo além da minha matéria, da matéria do corpo que eu sou formado, né, objeto material, ele é espiritualista. Então o católico é espiritualista, o protestante evangélico é espiritualista, o budista, o hinduísta, só não vai ser espiritualista o materialista, o ateu, o agnóstico, o materialista, né? Não se segue daí, porém, que creia-se na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Até o agnóstico, às vezes, até por crer em algo superior, nem é muito bem, né, um materialista. Mas o materialista ele não crê que haja nada além da matéria. O espiritualista já crê que haja alguma coisa além da matéria. Ele é formado de alguma coisa, ele tem uma alma, a alma vai para algum lugar. Mas isso não se crê que há a existência de espíritos desencarnados entre nós, nos influenciando, falando conosco, intuindo-nos, né? Então, quer dizer, há aquelas coisas que são separadas, né? Olha, ao céu, ao inferno, ao purgatório, ao juízo final. Não quer dizer que eles creiam nas comunicações, como os protestantes evangélicos não creem e acham que há até uma questão do demônio, etc., nessas questões, né? Então, o espiritualismo é alguma coisa que vai além da matéria. Então, é isso que está sendo explicado no nosso primeiro tópico. Quando ele fala em anfibologia, ele quer dizer o seguinte, aí, ó, logo no primeiro parágrafo, é o duplo sentido, é o duplo significado das coisas. A gente tem, por exemplo, palavras na língua portuguesa que tem duplo significado, nossa língua é tão vasta, tão rica. Então a gente vai ter, por exemplo, a palavra vela, como aquela vela que a gente acende, né? Como também a vela de um navio, né? Como também o verbo velar por alguém, e até a gíria, ele ficou de vela, né, no baile. Então a gente tem tantos significados, né? Então isso que quer dizer aí. A anfibologia vem até do anfíbio, né? Água e terra. O significado das palavras é uma coisa, muitos significados para uma mesma palavra, que aí sim, se for usada fora de contexto, é que não fica bem. Né? Especialmente quando se trata de ciência. Não é um problema isso. Mas, havendo, né, tantas palavras, Kardec resolveu cunhar o espiritismo, ou espiritista, como se dizia à época, o espírita, como se diz hoje, cuja forma, diz para a gente no tópico 1, lembra a origem e o sentido radical. Por quê? Origem, sopro divino. O espírito, né, tem um radical, né, do latim que significa sopro divino. Então, os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas, e o que diz da própria ciência, da própria filosofia, que é o ensino dos espíritos, né? Então, o livro dos espíritos vai conter a doutrina espírita, a gente vai ver logo no frontispício dele, na frente, né, e tal, que ele se resume ao seguinte: em generalidade, né, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Esta é a razão pela qual ele traz no topo do seu título as frases
as palavras filosofia espiritualista. Ele se liga em gênero à filosofia espiritualista, como catolicismo, protestantismo, budismo, etc. Mas ele, em espécie, a doutrina espírita, né? Então, a gente segue aí. O item 2 ainda vai dizer de questões de terminologia. Só para terminar, né, a gente diz assim: digamos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou dos seres do mundo invisível. Nisso se difere do catolicismo, do protestantismo. Os adeptos do espiritismo serão espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, já falamos, contém a doutrina espírita, como generalidade, a doutrina espiritualista, daí porque existe o nome filosofia espiritualista na frente, na capa do nosso livro dos Espíritos, né? E o item 2 também vai continuar com a questão da terminologia, que é uma outra palavra sobre a qual se importa igualmente que se atendam atenção e importância, porque é um dos esteios da doutrina moral e que se apresenta com inúmeras controvérsias. Essa palavra é a alma. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, ou seja, aquele instrumento tem alma, toca com alma. Então, quando aquela pessoa está viva, a pessoa tem alma. Então não tem existência própria alma, é como se fosse uma fagulha de vida, uma pilha, né? E se aniquila com a vida, é um materialismo puro. A alma aí é um efeito da atividade cerebral, atividade da própria pilha, como a gente falou, né? E não a causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência. Na verdade, muita gente fala como inteligência, né? A alma, um agente universal que cada um vai absorver um tantinho, uma porção, né? Não haveria em todo o universo senão uma só alma, né? Que distribui centelhas, né? E morrendo o ser, né? Volta-se aquela centelha ao agente comum, que é uma simples variante do panteísmo, né? Vai um pouco além do que a gente falou na primeira questão ali da alma, né? Porque você reconhece que existe alguma coisa, a alma, mas essa alma volta para um todo universal, que seria um panteísmo, né? Um princípio de inteligência. E segundo outros, a terceira acepção é que a alma é um ser moral. Aí sim, ele trabalha um conceito que a gente vai trabalhar no livro dos Espíritos e na codificação. A alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, que se conserva a sua individualidade após a morte. Então é um ser individual, moral, que pensa, que age, que sente, né? Essa acepção é sem contradita mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada do ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito, então é causa, porque ela pensa, ela age, independente da matéria, sobrevive, é a dos espiritualistas. Então também isso os católicos professam, que existe uma alma que vai sobreviver à morte do corpo físico, os protestantes também, ainda que haja questões diferentes com relação ao espiritismo, né? Poder-se assim dizer talvez seja melhor, e aí coloca a questão das palavras, né? A gente pode chamar, né, perante o nosso estudo da doutrina espírita, assim, a alma vital como um princípio da vida material, e o espiritismo vai estudar como o fluido vital, o princípio vital, né, que se fluidifica no fluido vital, né, é o fluido elétrico magnetizado, né, fluido elétrico animalizado, melhor dizendo, né, que está no animal, também designado fluido magnético, fluido nervoso, que é aquilo que os corpos orgânicos possuem, que dá a vida, que tem vida, né? A alma intelectual, o princípio da inteligência. Então, o princípio inteligente, que a gente vai estudar também ao longo do curso, que vai estagiar nos diversos reinos da criação, que vai principiar, né, no próprio mineral organizando a matéria, vai ao vegetal para os sentimentos, as sensações, ao animal já principiando a inteligência primitiva, que é o instinto, e depois no homem com a inteligência racional e moral, que aí sim vem a alma espírita, a terceira acepção, que conserva a sua individualidade, é um ser moral, né? Após a morte conserva a sua individualidade. É nisso que ele está decorrendo, né, o nosso tópico segundo, né, sobre essa questão da alma, do vocábulo alma, como a gente deve entender, né, como alguns entendem, né, fora do espiritismo, e como dentro do espiritismo a gente vai entender, ainda que a gente vai utilizar muito a alma e vai utilizar basicamente a alma como a alma espírita, né, que é o ser imaterial individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Né, e Kardec vai até dizer que a alma é um espírito encarnado, na questão 134. Então ele vai chamar a alma
O espírito está encarnado, né, com o corpo físico, o perispírito ligando a alma ao corpo físico, que a gente vai estudar mais à frente. Né? E vai chamar o espírito, com E maiúsculo, um espírito desencarnado, uma individualidade que está no estado errante, da erraticidade, esperando uma nova encarnação. Né? E vai ter também, em alguns momentos, logo no começo do nosso estudo do livro dos espíritos, principalmente na parte da criação, na primeira parte, o espírito com E minúsculo, que na verdade é aquele princípio inteligente que está sendo falado ali, ó, né? Que é essa alma intelectual, que é um princípio inteligente que ainda não tem individualidade, mas que vai estadiando os diversos reinos antes de se individualizar e, né, o homem vir à tona, né? Que aí a gente não quer dizer que foi, aquilo ali é um estágio, né, do espírito antes dele ser individualizado. E aí a gente vai para o item 3, que são as mesas girantes, né? A historicidade da doutrina espírita, né, que a gente vê no que é o espiritismo, que a gente falou até na palestra do aniversário do livro dos espíritos, uma das que inaugurou até essas palestras virtuais, aí praticamente nós temos lá nas reuniões lá no YouTube, na Casa do Caminho, quanto também no Facebook. Eu já falei de como começou esses fatos, mas aqui Kardec, a gente dando uma boa lida, ele vai fazer um resumo, né, das mesas girantes, que começaram como um divertimento, né? Elas giravam, as pessoas ficavam em torno dela, batiam, faziam batidas. Né? Então, tudo que era novidade, né, tem seus adeptos e contraditores. Né? E aí Kardec diz que se dirige aos de boa fé, não os que trazem ideias pré-concebidas, né? Aqueles que desejam se instruir, né? E demonstrando a maior parte das objeções opostas à doutrina provém de completa ou incompleta observação dos fatos e juízo leviano, formado de forma precipitada. Porque as pessoas viam aquelas mesas, aquela diversão, Kardec não via aquilo como uma diversão. Começou a ver com a curiosidade científica, a questão do magnetismo, e depois passou a estudar e ver que até as mesas falavam, como seu amigo Benny falou, né, ele disse, as mesas estão respondendo a perguntas, né, ele disse, não, as mesas giraram, o magnetismo, ok, mas responder a perguntas, como assim? E ele foi lá estudar, e aí o primeiro fato foi a movimentação, né, o nome de mesa girante, ou dança das mesas, virando um divertimento de salão para a sociedade francesa do século XIX. Esse movimento circular, Kardec observou que nada apresentava de extraordinário na natureza ao movimento circular em vários fatos e fenômenos. Muitas vezes acontecia, porém, que a mesa se movimentava de forma brusca, desordenada, sendo sacudida, levada em uma direção qualquer, contrária a todas as leis. Então não era só circular. Aí já tinha alguma coisa. Houve incredulidade, sim, dos céticos, não para Kardec, Galvani, Galileu, que são cientistas, né? E que a gente vê que, por exemplo, a dança das rãs, que é um fenômeno importante, que é até mencionado ali, aqui na nossa introdução, teve a questão aí da observação científica, para Galvani, por exemplo, né, que para aqueles que viam uma coisa grotesca, ali tinha uma ciência. Galileu Galilei também, que foi tão humilhado, tão desprezado, até sendo acusado pela igreja, depois provou-se que estava certo. É disso que está nos comentando nesse tópico Kardec, fazendo essa questão do que é a ciência formal, daquilo que você só conhece, só quer conhecer aquilo, e a ciência substancial, material, aquilo que você tem curiosidade de saber, que a ciência tem que um dia conhecer, saber, estudar, que vai virar ciência também, a gente não ter o preconceito, né? Acresce que numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. Porque esses fenômenos, eles não eram apenas entre pessoas do vulgo comum, ou pessoas que queriam se divertir, não, tinham pessoas sérias, esclarecidas ali em torno daquilo, verificando também respostas que eram dadas, que eram respostas esclarecidas, né? Então, até Kardec coloca aqui no livro, os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições e devemos negá-los porque eles não produzem fora dessas condições, que era também uma das refutações dos céticos, dizer, olha, não é sempre que aquilo acontece, falha. Só que os fenômenos também da eletricidade, da química, também têm certas condições para ocorrerem, né? Como diz Chico, o telefone toca do lado de lá para cá e não o contrário.
E o item 4, né, da nossa introdução já vem falar sobre também a questão dos médios, as manifestações inteligentes de espíritos ou gênios. E aí o item 4 vai nos trazer, né, refutações também dessas objeções, falando sobre que toda causa, toda manifestação inteligente tem uma causa inteligente. E daí porque você tem aí a mediunidade, né, as manifestações inteligentes sendo descritas nesse tópico por Kardec. Que primeiro aquela coisa da mesa que chamava atenção, e depois aquelas batidas da mesa formando as palavras com cada letra, né, significando o número de batidas, respondendo a questões, foi substituída pela prancheta, pelo lápis e pela cesta. Primeiro o lápis já cesta, o lápis já amarrado na cesta, e depois a prancheta, né, com o lápis também, dando um modo mais simples, né, e respondendo a questões de filosofia, moral, metafísica, psicologia e tantas outras, né. Então a gente vê que os fenômenos com que estávamos com o nosso estudo, e a gente falava aqui no item 4, né, das manifestações inteligentes, os espíritos ou gênios, né? E aí a gente vê que nesse item 4 ele vai falar dos médios, né? E que esses fenômenos ele vai refutar as objeções, né? Dizendo que uma causa inteligente, né? Uma manifestação inteligente precisa de uma causa inteligente. E que havia, então, nada menos que uma intervenção de uma causa inteligente. Né? E os médios, né, eram os intermediários, são os intermediários entre os espíritos e os homens. Daí vem a palavra médium. Né? Por sua vez, depois a gente continua no item 5, quando ele vai falar sobre as faculdades mediúnicas. E nas faculdades mediúnicas, ele vai falar sobre a psicografia, a psicofonia, né, a audiência, né, a audição, né, a visão, vidência, o tato, até a escrita direta dos espíritos, e a mudança de grafia conforme o espírito, o que prova também, refuta as objeções que eram faladas, né, sobre a questão do fenômeno mediúnico. Então você tinha o mesmo médium traçando diferentes grafias de acordo com o espírito que era comunicante. Então, conhecimento também, além da capacidade intelectual do médium, então ele vai fazer aí as críticas, respostas, também as críticas ao papel do médium nesse tópico, né? Fundamentado especialmente na diversidade das inteligências do espírito, dizendo que não ficou as comunicações apenas nas batidas, nas pancadas, na prancha, na prancheta, né, e na cestinha, mas também nessas faculdades que hoje a gente tem muito em conta no mundo atual, né, especialmente nos nossos centros de espíritas. O próximo item é o item 6. Né? No item 6, a gente vai ter uma das principais questões aí colocadas para a gente que está sendo introduzido na doutrina espírita, que é o resumo, né, propriamente dito, da doutrina espírita, o resumo teórico. Então ele vai fazer uma série de considerações de postulados, né, sobre a doutrina espírita, falando sobre, especialmente, começando por Deus, né, que Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. A questão 1 até do Livro dos Espíritos, nosso próximo estudo, né? E terminando com a questão da moral. A moral dos Espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Que é um imperativo categórico, né? A regra de ouro. Até o próprio filósofo Immanuel Kant traz para a gente. Esse é o objetivo de estarmos aqui, né? Fazer o bem, praticar a caridade, querer para o outro o que a gente quer para a gente, o que a gente quer de bem, claro. Este objetivo é de estarmos aqui instruindo-nos e aprendendo a nos amar. E durante esse resumo, que é bom a gente ler, vai falar sobre a pluralidade da existência, mundos habitados, do homem ser composto de 3 partes, né, praticamente, né, o corpo físico, o corpo perispiritual, né, o perispírito que liga, né, o espírito propriamente dito à alma, que é o espírito encarnado, ao corpo físico, né? E aí a gente passa para o item 7. O item 7 ele vai novamente falar sobre objeções, dando propostas de alternativas da doutrina espírita aos fenômenos. O item 7 ao item 17, praticamente, ele vai se ater, como a gente já falou antes, essa questão de rebater essas críticas.
E aí ele vai falar sobre os contestadores com ideias fixas, especialmente aqueles da própria ciência, dizendo que se a ciência também erra, a ciência também não é infalível, né? Teve momentos em que a ciência errou, em que a ciência desprezou conquistas ali que depois viriam a ser mostradas como evidentes. O próprio Galvani, como já falamos antes, a máquina de Fulton também em relação à máquina a vapor, e também o para-raio, né, que Benjamin Franklin, né, e alguns membros acolhem com uma enorme gargalhada. Então, quer dizer, a ciência, né, o homem que acredita que sua razão é infalível está bem perto do erro. E a verdadeira ciência não é feita assim. O espiritismo está todo na existência da alma no seu estado depois da morte. Então você precisa de um novo paradigma de ciência para tratar da ciência espírita. Então hoje em dia a gente até tem na medicina médicos na USP estudando, né, cientistas, a glândula pineal como, né, um ponto de contato ali, a questão da mediunidade. Ao tempo de Kardec nós tínhamos William Crookes, Aksakov, estudando também. Isso é fazer uma verdadeira ciência, né, ao que tem diz para a gente esse tópico. Já o item oitavo vai falar da necessidade, até para a gente compreender isso, afastar essas críticas, do estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um estudo de continuidade, com seriedade, afastando-se as brincadeiras, aquelas pessoas levianas, o que também vai atrair espíritos sérios ao estudo, e não o contrário, né? Os espíritos superiores vão estar intuindo o encadeamento e desenvolvimento de ideias, né? O conhecimento da ciência precisa de um estudo metódico, contínuo, sério, com esse método sistematizado, né? No item 9, a credibilidade da doutrina espírita, né? O movimento dos objetos é um fato incontestável. Então a questão é saber se há ou não uma manifestação inteligente, né? Então, nesse item 9, ele vai tratar para a gente de mais objeções sobre as manifestações espíritas, né? E especialmente vai falar sobre a questão da cesta e do lápis, que já deixam de ser importante agora, né? Agora a escrita é até obtida sem qualquer auxílio de nenhum objeto, de lápis, de cesta, de prancheta, é feita pela mão do médium, né? Que corre o papel, né? Num movimento até magnético ali. O médium parece estar ali magnetizado, né? E aí até várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez que se produzem por toda parte. Daí porque, né, também há que se afastar qualquer crítica nessa questão, porque você tem pessoas médios que não têm mínima conhecimento de literatura, daquilo que está escrevendo, e aquilo sai com a maior sublimidade e pureza. E os charlatães também não exercem seu ofício gratuitamente, né? Então, como é que pessoas sérias, austeras, honradas, instruídas estariam se prestando a esse trabalho? Com que objetivo, né? O item 10, né? Cabe às pessoas sensatas separar o bem do mal, né? Ele vem dizer para a gente repudiar aqui o achismo, né? Porque nem sempre aquela comunicação é uma comunicação que a gente vê séria. E como é que fica isso? Olha, porque os espíritos são de diversos matizes. Então a gente tem comunicações de espíritos que estão ali inferiores, que vão se comunicar de uma forma não tão boa. Então você precisa separar o joio do trigo, e para isso serve o estudo. Isso não quer dizer que o espiritismo como um todo seja ruim, não, porque é como se você chegasse a uma cidade e fosse procurar as pessoas que não têm conhecimento, menos letradas, como ele faz uma alegoria aí, você não fique no subúrbio, veja, observar e julgar. Você vai à capital, à cidade, onde tem as melhores bibliotecas, as pessoas de letras, para poder se instruir, não vai a um lugar mais periférico, né, onde não tem, de repente, essa informação. Então, é o que ele diz para a gente, que faz uma alegoria, né, que a gente não tomar a parte, o todo pela parte, né, em relação a essas comunicações e em relação à objeção quanto à linguagem que alguns espíritos podem se expressar. E ele também fala, né, a questão, ou será que é o diabo, o poder diabólico? Só que admitir-se-á que seria o diabo bem prudente, bem comedido e, sobretudo, bem moral, porque dá com bons conselhos também, né? Aí a gente segue, está já chegando já para o nosso final, nossa introdução. O item 11 fala da evocação, né? Que é uma outra crítica que se faz, que só se faz a famosos. Não, há muito mais desconhecidos e muito mais porque você particulariza, né, um parente, um amigo. Isso é muito mais fácil de chegar a essa comunicação pela sua afinidade, né? Agora, muitos, né, espíritos se tomam por nomes conhecidos, muitas vezes são esses espíritos mais inferiores.
Outras vezes não. Você sabendo discernir com estudo sistematizado, especialmente dos livros dos médios, você pode ver que às vezes é alguém que trabalha na legião daquele espírito de renome, que trabalha com afinidade com ele, por exemplo, a Legião de Maria, né, dos espíritos que trabalham com ela. Né? Então, a autoridade vai ser sempre a moral. Né? Eles não necessitam de identificação sistemática. Né? Os grandes serão rebaixados, os pequenos serão elevados. Muitas vezes a comunicação se difere no mundo espiritual do que era no mundo material. Então, essa questão, aquele que se achava grande na Terra, um grande juiz, um grande desembargador, um grande filósofo, né? Ele muitas vezes não está numa situação moral tão boa e vai se comunicar de forma que vai te assustar um pouco, né? E, na verdade, é essa questão que a gente vê, é a essência da comunicação que importa, além da assinatura, que é mais importante a essência dela. O item 12 é a característica dos espíritos, escala espírita, a questão 100 do livro dos espíritos diz muito isso. Como identificá-lo? Jamais dissemos que essa ciência fosse uma coisa fácil, daí o estudo sistematizado, né, da ciência que tem que ser feito, com método. A gente vai ter os inferiores e vão se comunicar de forma zombeteira, possamos-se de nomes conhecidos, com controle difícil de estabelecer, todo cuidado é pouco. Os superiores com seriedade prática do bem. Já estão livres da influência corporal, possuem bom senso e moral elevada. Já os inferiores, os pendores para a mistificação. Né? Devemos estar atentos às palavras daqueles que vos falam. O item 13 vai falar da linguagem dos espíritos, semelhante ao item anterior. No item 13 vamos ter também a questão decorrente da linguagem, daí a necessidade do livro dos médios também, para nós termos esse controle maior, e que vem também de diferentes tipos de espíritos, de acordo com a escala espírita, né? O aspecto moral e de conhecimento. O essencial é saber a quem nos dirigimos e a essência do pensamento é tudo. Deus é sempre Deus, seja qual for a definição. Alguns vão dizer que é o Criador do Universo, soberana inteligência, infinito, grande espírito. Vão ter palavras diversas, como tem a nossa língua, para um mesmo pensamento. Assim a alma, o princípio da vida, sempre teve anímica, né? Vamos dizer que é interna, é externa, mas vão ver aspectos de um todo, que é o conceito da alma. Né? E, finalmente, o espírito evolui de forma constante e ininterrupta desde o grau inferior até o superior. É a lei do progresso, a lei natural, a lei de Deus, que vai dar a linguagem diferente dos espíritos que se comunicam conosco. O item 14, os céticos, novamente falando das nossas objeções, né, quanto à ortografia das mensagens, né? Os erros de ortografia. Olha, o pensamento do espírito é muito mais rápido que a linguagem, nossa linguagem é imperfeita. Então já o dissemos, para os espíritos superiores a ideia é tudo, a forma é o nada. A linguagem dos espíritos nos chega através do pensamento. Então toda mensagem enviada por cada espírito é proporcional ao seu grau de elevação moral e intelectual. Isso também é importante. Em relação ao aparelho mediúnico, né, o médium e o espírito ter também afinidade de conhecimento, de pensamento, até de outras vidas que o médium possui. Então a ortografia pode sair diferente, pode sair errada por causa da comunicação rápida dos espíritos, por causa daquela profundidade. Mas o importante é a mensagem ser profunda, ser a essência da mensagem. Né? Então, quando essa correta ortografia exigir a sua presença, nas poesias aquilo aparece. A gente vê até em Parnaso do Além Túmulo o nosso Chico Xavier. No item 15, será que leva a loucura ao fanatismo, ao espiritismo, alguma das doutrinas? Olha, todos os trabalhos que a pessoa tem predisposição podem levar a loucura ao fanatismo. Você vê até na ciência isso, você vê entre matemáticos, médicos, filósofos, músicos, né? Todas as profissões possuem seus loucos de maníacos. A inteligência vai estropiar o cérebro. Se você ficar muito fanatizado, obcecado com ideia fixa, né? Você pode ter o teu pensamento, se tiver uma predisposição, levado a essa questão. Isso não é privilégio do espiritismo. Ou será que o diabo que desequilibrou o cérebro? Não, um absurdo, porque se você pensar, o espiritismo tem sua essência, o cristianismo com a releitura, com a ciência. Então você afasta a questão do diabo, das penas eternas, e você afasta esse fanatismo, esse medo irracional. Ele auxilia, ao contrário, o espiritismo na mente, que outras seitas, ou outras religiões, ou outras filosofias podem levar no sentido de dizer que tem um diabo, tinha um inferno, e você fica fanatizado por aquilo, preocupado demais. O item 16, o nosso penúltimo item, vai falar de duas teorias que são mais racionais e que seriam que tem que você dedicar o maior tempo. Seriam mais objeções levadas a teorias que, por exemplo, ditas como paranormalidade, como o antigo
Desencarnado, já Padre Quevedo falava muito para a gente, né, no programa do Fantástico, outros programas, falava, isso é paranormal, você extraiu do ambiente seu, isso veio de você como ampliação dos teus poderes psíquicos, não tem nada de intervenção espiritual. Olha, quer dizer, a teoria reflexiva, que os médicos se acham no estado que poderia se chamar sonambulismo desperto, e tiram aquilo, né, do magnetismo, daquilo que é além de si mesmo, né, do pensamento ampliado, né, e outros que seriam do ambiente, como refletindo como para-raios o conhecimento de todos os pensamentos da ambiência que está ao redor. Ora, ele, né, o nosso Kardec, ele vai refutar muito bem isso, falando sobre, olha, como poderiam alguém uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém na Terra? Como poderiam estar em concordância também todos os médicos que estão ali, aulindo respostas em concordância, em idiomas diferentes, de conhecimentos além daquele que eles têm, além da própria ambiência, né? Como ela poderia estar em concordância também nas respostas, né? Então, a universalidade da doutrina é porque ela vem dos espíritos, né? E não de cada um que está ali, ou do ambiente que está o cercando apenas. E, finalmente, o último item, tópico, oposição sistemática. Aí você tem um resumo das críticas todas que se faz à doutrina espírita, e ele compreende a ciência espírita em duas partes, a gente diz Kardec. Uma experimental sobre as manifestações de geral e outra filosófica sobre as manifestações de inteligentes. E isso é o mais importante para a gente, né? Muita gente também, para quem as manifestações espíritas nada mais são que objeto de curiosidade. Mas não é apenas de curiosidade, é especialmente a essência, aquilo que é falado para a gente como reforma íntima, como doutrina que se extrai daquele fenômeno, né? E aí ele vai falar que não é um simples passatempo, né? Os fenômenos, e sim uma doutrina séria, e vai fazer uma analogia muito bonita entre o espaço que preenche os mundos, os planetas, entre o Sol e a Terra, há diversos mundos, há diversas estrelas. Hoje em dia a gente sabe o buraco negro, a matéria escura, o universo, né, enorme, se expandindo. Então o homem é o alfa e Deus é o ômega. E entre o homem e Deus há diversos espíritos, há diversas escalas de perfeição também, preenchendo esse vácuo para Deus, né? E a gente termina então com os prolegômenos, que, como já falamos da introdução grande, 17 itens, é uma introdução à própria doutrina espírita. O prolegômenos não, é um prefácio ao livro, uma introdução ao livro propriamente dito, é o que vem antes, o significado dessa palavra, a gente diz. São noções preliminares do nosso livro. E aí ele vai dar uma parte, Kardec escreve, outra parte grave, aspas, para os espíritos escrever uma mensagem que é uma mensagem de apoio, de inspiração do Espírito da Verdade para motivar e orientar a Kardec, né? E ele traz esse emblema aí, que é colocado logo na frente, que é o facsímile daquele que foi desenhado pelos Espíritos, que é a cepa que te desenhamos, porque era o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito aí se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, o espírito unido à matéria, é o bago, o homem que pensencia o espírito através do trabalho. Então está aí, né? O espírito passa como um líquido, como o licor, né? O corpo é a cepa, né? E o que une o espírito à matéria é o vago, assim como o perispírito, né? E vem para a gente a mensagem final, que vocês podem ler aí na tela. E de primeiro é Kardec falando, os espíritos anunciam que são chegados tempos marcados pela providência por uma manifestação universal, sendo os espíritos de ministros de Deus, com a missão de instruir e esclarecer os homens sob uma coordenação para uma regeneração da humanidade. Ele diz que o livro é repositório, né, dos seus ensinos, de ensino dos escritos, escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, que até assinam ao final esses prolegômenos para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, que isenta de preconceitos de espírito e de sistema. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. E abre parênteses para a mensagem dos espíritos. Com a perseverança é que chegará de acolher os frutos dos teus trabalhos. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência dos que servem a Deus com humildade e desinteresse, que repudia todo aquele que busca na cena do céu um degrau para as conquistas das coisas materiais. O orgulho e a ambição serão uma barreira erguida entre o homem e Deus. E Deus não pode servir-se do céu para fazer perceptível a luz. E assinam, não só eles, mas alguns que assinam, que o livro tem, etc.,
São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg, até um precursor do Espiritismo, entre outros. Muito obrigado a todos, nos desculpe qualquer coisa, a ambiência, o barulho, a gente fez o melhor possível para trazer a vocês através dessa nova forma, com os slides, e doutor Bezerra, nos despedimos com ele. Cada criatura é responsável pelo rosário das ocorrências do seu caminho evolutivo como agricultor, possuindo uma gleba de terra, dela recolhe o que lhe faculta semear, e conforme o trato que lhe dá. Então, é conforme a nossa colheita, gente? Nosso muito obrigado a todos, e graças a Deus.